Boa tarde, Carolina Brasil. Boa tarde, Tavinho. Posso chamar de Tavinho? Pode e deve. Quanta intimidade, né? Não, mas então fica à vontade para me chamar de Carol. Carol? Pronto. Pronto, Carol. Carol Brasil. Carol Brasil e Tavinho. Pronto. Isso aí. É um prazer receber aqui para você, como embaixadora da região norte, no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, falar um pouquinho desse grande evento que acontece agora em outubro, Isso, o falta CNMA. Qual é a sua atividade ligada ao agronegócio? Bom, primeiro nós somos colegas. Eu sou jornalista também, Tá. trabalho no agro há alguns anos já lá em Rondônia. E dentro da atividade como meio rural, atuo como pecuarista. Pecuarista? Isso. Gado de corte. De corte, na região. Aquela região predomina o gado de corte, né? Isso, mas a gente é referência também na produção de leite, principalmente Rondônia, abastecendo toda a região norte. Tá, e o gado você deve ter Nelore. Isso. E o leite você tira de... Então, lá tem algumas variações, principalmente nos cruzamentos, né? Então, aposta um pouquinho na questão do zebu, pela rusticidade, mas também tem cruzamento com holandês e outras raças. Tá, como é que você foi escolhida embaixadora da região norte? Qual é o critério? Que escolha, né? Isso aí a gente tem que ver com o Congresso qual foi o critério. Mas eu acredito que seja mesmo pela questão de lidar com o agro, principalmente por meio da comunicação, de fazer isso lá na região norte, principalmente, e trazer essa voz, né? Essa voz que ecoa principalmente nesse mundão chamado Amazônia. Eu costumo dizer que vocês vivem num outro mundo, né? Num outro mundo, num Rondônia mundo à está parte. lá do outro lado. Eu me lembro que muitas vezes eu fui a Manaus mediar debates na Band, ou para prefeito, ou para governador, e o pessoal sempre dizia, o pessoal lá da Band, tá vindo, a gente vive aqui muito longe de vocês. A gente vai muito pouco lá para São Paulo, a gente acaba indo mais para Miami. Mais perto. Para a cidade do Panamá. Mais barato. E mais barato e mais perto. É verdade. O Brasil é interessante nesse aspecto, né? A gente está bem a oeste do Brasil, né? Rondônia, Acre, ali mais naquele cantinho, mas com uma representatividade, principalmente na produção, não só de carne, como de soja, como de café, bem interessante. E o tambaqui também, que é o nosso carro-chefe lá, falando em peixe de espécie nativa, somos os maiores produtores do Brasil. O tambaqui que já é cultivado... Isso, de cultivo de mesmo. Cultivo. Isso, de cultivo. Não de pesca. Não de pesca nativa, e sim de cultivo. Tá. Vem aí a 9ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, agora em outubro. Reta final, hein? Como é que está a expectativa? Pois é, essa expectativa é de término, né, de um trabalho que começou lá em março, a convite do CNMA, para ajudar nessa captação, né, de mulheres interessadas. A gente pretende aí reunir mais de 3.000 mulheres daqui a um mês aqui em São Paulo novamente, né? Então, é um desafio bem grande. Eu costumo dizer que o meu desafio ele é um pouco maior por conta dessa extensão territorial mesmo, né? E o que é que você vem, o que é que você traz da região norte para enriquecer o Congresso? Qual é a sua pauta? Isso, exatamente. Bom, como a gente está nessa região que já é totalmente peculiar, né, em relação ao restante do país, a questão do cultivo relacionado à preservação ambiental é muito evidente. Então, não se consegue falar em produzir na Amazônia se não tiver isso muito bem estabelecido, que é o cultivo em menores áreas, muito produtivas, extremamente eficientes, para que não entre em choque com as questões ambientais. Então, essa é uma pauta amazônica, né, que a gente precisa deixar evidente aqui, e principalmente do que já é muito produtivo lá. Então, se produzir na Amazônia, você considera não só a preservação, não só o cuidado com o meio ambiente, mas também com as pessoas, né? A gente está falando aí mais de 25 milhões de pessoas que vivem naquela região, já com uma cultura estabelecida não só na área do extrativismo ribeirinho, mas também já na produção agropecuária de muitos produtos que ajudam hoje a elevar o PIB do país consideravelmente inferior ao restante, né, dos outros estados que são muito destaque, mas quando você fala em carne, a gente já está em 5º lugar do país, né? Então, tem alguma coisa aí fazendo a diferença naquele pedaço do Brasil ali. E quais são as maiores dificuldades que vocês têm na região norte? Olha, falando... Ligadas, claro, à produção no agronegócio. A produção, não tem como a gente não tocar num assunto e ele é bem crítico e pode ser que incomode, mas é a regularização fundiária.
Sem ela eu ia te não perguntar. existe Você matou. uma produção sustentável, como Era a todo minha mundo próxima prega. pergunta, porque eu já entrevistei Exatamente. várias pessoas e a Amazônia, a região amazônica, a região norte, ela é caracterizada por muita insegurança jurídica em relação à Isso. propriedade da terra. Isso. E as regularizações não andam, né? Não andam. Então, entra governo, sai governo, pode ser de um lado ou de outro. A gente não viu acontecer ainda. Isso implica diretamente nas questões de acesso ao crédito, nas questões de evolução mesmo, né? Então, o produtor ele fica estagnado ali porque ele precisaria ter acesso melhor ao crédito para desenvolver melhor a propriedade, para manter aquelas áreas preservadas, né? E acaba ficando cada vez mais difícil. Então, assim, é uma pauta que precisa estar na boca de Brasília, principalmente, muito E por evidente. que, Carol? Por que não se resolve? O cartório não fornece o registro de propriedade, É você antes do tem, ele não... cartório. É É antes? antes do cartório. É Conta antes. essa história. É relacionado à colonização de parte da Amazônia, principalmente, né? A forma que foi colonizada, né? Principalmente Rondônia era o integrar para não entregar. Exatamente. E mandou todo mundo para lá. Mandou, simplesmente mandou. E aí? Não só Rondônia. Cadê o papel? Sim. O Acre, o nosso O centro-oeste Acre, também. todo mundo. As fronteiras precisavam... O próximo à fronteira precisava ser conquistado para não perder. E as pessoas foram, acreditaram nessa promessa, né? E ela continua em boa parte até hoje. A sua família foi de onde para lá? Então, a minha família, eu, o marido, fomos depois que ele formou em veterinária em Curitiba. Tá. E aí foi buscando essa pecuária muito forte que existe lá, principalmente Rondônia, né? A gente foi direto para Porto Velho e atualmente ele está num grupo que trabalha com agropecuária há algum tempo já. Ele está há 25 anos nesse mesmo grupo. E do ano passado para cá eu vim para esse mesmo grupo para trabalhar na comunicação, como coordenadora de marketing desse mesmo grupo. E o que Grupo Rovema. E o que o que você acha que precisa ser feito para acelerar essa regulamentação da questão da posse da terra na região norte? Tem que pegar todo mundo e entender que isso é uma necessidade, que a gente está no maior bioma do planeta, que ele precisa continuar sendo preservado e que uma forma dele continuar sendo preservado é que essas pessoas, de fato, tenham a propriedade dessa terra. Isso serve de recado, inclusive, para os governos, né? Porque se você não tem a regularização da terra, você não tem o controle completo e aí a gente vê todos os problemas que tem a região Como que você vai autuar uma amazônica. possível infração ambiental? Como que você vai questionar se está dentro do limite ou não? Como é que você vai questionar É a muito retirada subjetivo. da madeira ilegal? Como é que você vai questionar a muito questão do subjetivo. tráfico dominando pescadores e etc. E tal? Exatamente. Fica tudo muito na mão de pessoas ligadas a grupos nem sempre muito bem intencionados, é isso? Isso. Então, muito do que acontece ambientalmente é uma negligência. Acaba sendo uma negligência do país, não só dos governantes de Rondônia. Ô, Carol, podemos Porque dizer... a Amazônia é de todos, não Podemos é só dizer nós. aqui que nós começamos o integrar para não entregar e não terminamos? Não terminamos, de fato. De Eu fato. estou falando isso porque eu me recordei do fato daquele jornalista inglês que foi morto Sim. com um ex-consultor da FUNAI lá, e aí brotou a questão do contrabando, do tráfico de drogas naquela região, o controle sobre os ribeirinhos, sobre os pescadores. Falou-se. Não deu em nada. Acabou-se, não deu em nada. É Na uma época, permissividade imensa de que se permite fazer o crime porque está sendo permitido. outra coisa, mais recentemente O agora. problema não é o crime, porque o crime vai ser sempre o crime, o certo vai ser sempre O certo, o problema- errado sempre errado. O problema é envolver os produtores rurais, que não tem nada a ver com isso, e colocar o crime como sendo produtor rural. Você tá... Aí está o problema. Então, e o problema não termina nunca. Você está em Rondônia, que é na ponta de cá, do Acre. Mas na ponta de lá, onde a gente tem Roraima, muitos produtores acabaram perdendo suas terras com a criação da reserva Raposa Serra do Sol. E esses produtores já estavam lá, perderam sua produção, perderam sua terra. Então, vai se remontando uma série de problemas e vai se criando uma série de problemas para a justiça resolver que, de repente, você não consegue resolver nem de um jeito e nem de outro, que é o que acontece. A questão indígena, agora já, recentemente no atual governo, a questão dos Yanomamis, que se falou tanto aí no início do governo, tal, não sei o quê. Esqueceram. Esqueceram, acabou. O problema dos Yanomamis, que já existia há muito tempo, foi levantada aquela lebre naquela época,
E eu sempre falei aqui, não é só a tribo Yanomami, são todas as tribos indígenas que habitam o centro-oeste e a Amazônia brasileira. O problema é geral. Mas pegaram um foco só e... O que aconteceu? Garimpo continua, contrabando continua, a situação dos índios continua precária. A gente tem exemplos de florestas, de terras indígenas em Rondônia, que plantam café nas áreas que já foram abertas, que exportam café, que são premiados com o café e usam isso como um exemplo de sustentabilidade. Não só a parte extrativista, que é de conhecimento deles, como também eles aproveitaram esse trato com a terra, que é muito fácil para eles, nos costumes deles, receberam isso como uma oportunidade, receberam um treinamento, enfim, de uma empresa nacional para que eles fossem habilitados para isso. Então, produzem cafés excelentes, têm reconhecimento, têm valor agregado a esse produto. Ou seja, então, é perfeitamente possível modelos você regulamentar. Modelos existem e já são práticos, né? Legal. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui. A gente se encontra lá no Congresso das Mulheres do Agronegócio. E amanhã, no Congresso de Marketing Rural e Agronegócio, que eu sei que você vai estar lá também. Eu estou desde cedinho, vou acompanhar o Congresso todo, Isso aí. mas eu vou fazer a mediação do último painel, que é... Esse é o motivo da minha visita. Que nós vamos ter 3 convidados lá e vamos discutir a questão da comunicação. O título é Comunicação do Agronegócio 360 graus. Como fazer essa comunicação rodar. Vai ser o último painel do evento, a gente vai estar por lá. Isso mesmo. Em outubro lá, inclusive em outubro com a final do nosso Prato Brasil. Prato Brasil. Eu soube que você vai fazer transmissão ao vivo de lá, é isso? Vamos. O dia a dia vai ser de lá? Dia a dia rural? Dia a dia rural de lá. Legal. E o prato, a eliminatória vai ser ao vivo de lá. Baita oportunidade. Com certeza, estaremos juntos, tá bom? Obrigada, viu? Bem-vinda aí mais uma vez aos nossos eventos aqui. E foi um prazer conversar com você, saber um pouquinho mais. E você bateu na mosca, porque a minha pergunta era como é que está a questão da regularização de terras na Amazônia. Nem combinamos, hein? Tá Nem vendo? combinamos. Mas o problema é latente, isso. o problema aparece na conversa, porque a gente sabe. Eu já conversei sobre isso. Até algumas iniciativas de alguns governos, em alguns momentos, tentaram regularizar. Mas é pequeno, não alcança pouco. todo mundo. É muita gente. É muita gente que precisa. Nós tínhamos uma questão complicada aqui no estado de São Paulo, na região do Pontal do Paranapanema. Houve um empenho grande e boa parte dos problemas foi solucionado. Precisa de empenho, precisa de gente interessada. Sentada lá em Brasília para resolver isso, principalmente em Brasília. Com terras públicas. Você falou, sentada lá em Brasília, podia levantar um pouquinho da cadeira e começar a trabalhar, né? Exatamente, executar. A executar. Ou, como a gente diz, irmãos à obra, ou botar a mão na massa. Mas como tem soluções também para o crédito de carbono, logo, logo essa galera vai se mexer. Porque vai ser necessário para poder fazer esse dinheiro girar, e tem dinheiro internacional chegando aí. A hora que apertar e cortar o crédito e aí começar a dificultar, aí alguém lá resolve botar a caneta, levantar da mesa e resolve o problema. E nós estamos lá à disposição para discutir isso também. Legal, Carol. Quer deixar algum endereço seu de internet? Que legal. O meu Instagram é Carolina Vignoli, Brasil com Z. E a gente pode conversar mais lá. Quem tiver interesse também, se inscrever no congresso, né? Ainda dá tempo de participar. Tem cupom de desconto, de 20% de desconto ainda. Então, é legal aproveitar essa oportunidade. E aí tem cupom de desconto aí que é o CBCNMA 12. Aproveita, 20, desculpa. CBCNMA 20, porque mudou para 20%. Tem que aproveitar essa oportunidade. Aí, além de jornalista, ela é boa vendedora também, boa de marketing. Precisa. Gostei. Legal. Obrigada, Tavinho. Olha, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, acho que é o lugar onde eu vi mais mulheres reunidas num só lugar, de uma só vez. Às vezes que impressionante, lá, não é? Impressionante. É impressionante, de vários segmentos. De vários segmentos. Carol, até amanhã então. Tá bom. Lá na Brasileira de Marketing Rural. Isso e depois em outubro das mulheres, tá bom? Conectados. Muito obrigado. Muito obrigado, Will.